Graça e paz, é o professor Tiago. Nós vamos retomar aqui a nossa aula de Hamartiologia, a doutrina do pecado. Conforme já vínhamos tratando, esses são os principais assuntos da disciplina, a Hamartiologia, a origem e natureza do pecado, a fonte do pecado, as consequências e a magnitude do pecado. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da origem e da natureza do pecado. Essa aula vai se dividir basicamente nesses temas aí. O que é o pecado? Nós vamos trazer uma definição de pecado, falar um pouco a respeito da terminologia bíblica para o pecado. É muito comum encontrar nas teologias sistemáticas uma discussão sobre a natureza essencial do pecado e também falar sobre a origem do pecado, também conhecido como o problema do mal. Bom, o que é o pecado? Para a gente fazer essa discussão, eu trago aqui a definição do Wayne Grudem. Na sua teologia sistemática, ele responde essa pergunta da seguinte forma. Ele fala que pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, em atitude, seja em natureza. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Que na verdade, quando a gente fala de pecado, a gente pode pensar o pecado de uma forma mais abrangente. Né? É muito comum, então, quando falamos de pecado, nós pensarmos em listas do que se pode, do que se não pode fazer, né? As listas das coisas proibidas e das coisas permitidas, mas o pecado vai muito além disso, né? Se nós então pensarmos nessa definição que o Grudem, como exemplo aqui, nos dá e nos deixa, o pecado, a gente pode pensar em três aspectos aqui. O pecado é ato, né? Então, diz respeito propriamente a coisas que nós não devemos fazer. Vamos lembrar, então, como, por exemplo, no Decálogo, os 10 mandamentos, nós temos lá, claramente, restrições quanto a coisas que nós não devemos fazer. Não devemos matar, não devemos adulterar, não devemos roubar, mentir e assim por diante. Essas são coisas que nós, de fato, fazemos, realizamos, né, praticamos. Mas o pecado não se restringe a isso. O pecado também diz respeito à atitude, ou como eu estou escrevendo aqui, coisas que nós não devemos pensar ou sentir. Ou seja, o pecado está além daquelas coisas que nós expressamos através dos nossos atos ou externamente com palavras, mas diz respeito também a algo que está dentro de nós, das nossas atitudes, da nossa disposição interna. Se nós olharmos para o próprio Decálogo, nós já temos essa noção, né? Quando a Bíblia fala ali para nós não cobiçarmos, é algo que começa, né, como uma disposição interna. A Bíblia também fala sobre a ira, sobre as obras da carne, ciúme, raiva, egoísmo, como exemplos dessas atitudes que também são pecaminosas. Então o pecado é ato, o pecado é atitude, e o pecado também é natureza, ou seja, algo que se é ou um estado em que se encontra, né, uma condição, uma inclinação. E, obviamente, a gente está falando aqui algo que o ser humano é e algo, ou um estado, melhor dizendo, em que o ser humano se encontra. Né? Então, a Bíblia fala claramente de nós ainda pecadores, ou seja, sendo pecadores, num estado, né, de natureza pecaminosa, ou como nós lemos aí em Efésios também, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Né? Então, o pecado diz respeito a coisas que não devemos fazer, o pecado diz respeito também a atitudes que não devemos ter no nosso interior, né? Posturas, atitudes, pensamentos, sentimentos, inclui tudo isso, e também diz respeito a uma condição, uma inclinação interna e, portanto, aquilo que teologicamente a gente chama de natureza pecaminosa. A definição de pecado, né, essa própria definição de pecado do Grudem, ela se baseia, de certa forma, na totalidade, ou uma tentativa de sintetizar a totalidade dos dados bíblicos, né, das informações bíblicas a respeito do pecado. E quando a gente vai examinar, né, quem traz essa divisão que nós vamos falar aqui nesse slide, é o Millard Erickson na sua teologia sistemática. Ele trabalha, então, os vários termos, os vários nomes, portanto, a gente pode dizer também, que a Bíblia dá para o pecado, ou a terminologia bíblica para o pecado. Né? Então, ele divide esses termos em três classes. Os termos que enfatizam
a causa do pecado, os termos que enfatizam o caráter do pecado e outros termos ainda que enfatizam os resultados do pecado. A discussão lá é bastante longa, eu não pretendo fazer isso aqui nessa aula, né? Eu posso até deixar depois a indicação da leitura desse material, certamente vocês vão ter contato com esse material na leitura de vocês, mas basicamente, então, só destacando alguns termos aqui que o Miller Jackson trabalha ali, a primeira classe, então, né, os termos que enfatizam a causa do pecado. O pecado é entendido como ignorância, como erro ou engano, como desobediência, né? Então, quando a Bíblia fala dos tempos de ignorância, né, ou do engano, ou até mesmo de desobediência, ela está falando do pecado, obviamente, e esses são termos que enfatizam muito mais a causa, né, do pecado propriamente, do que outros termos como os que vêm aí a seguir, os termos que enfatizam o caráter. Então nós temos também os termos que enfatizam o caráter do pecado, aquilo que propriamente o pecado é. Então, errar o alvo. Errar o alvo, aliás, é a palavra lá no grego que dá nome à disciplina, né? A palavra hamartia no grego, que dá nome à hamartiologia. Ela tem esse significado de errar o alvo, né? É muito comum a gente ouvir nas nossas igrejas, né? Essa definição para o pecado. Mas, além de errar o alvo, faz parte do caráter, né, dessa essência do pecado, a impiedade, né, da onde vem a palavra ímpio, né, aquele que não é piedoso, e até a ideia, de certa forma, do que não é religioso, no bom sentido da palavra. Né. A ideia de transgressão também, é uma ideia básica, né, do pecado, do que é o pecado, é você ultrapassar um limite estabelecido por Deus. Né. Então, se nós pensarmos até no próprio pecado original, claramente ele é um exemplo, né, de transgressão. A ideia de iniquidade ou ainda de rebelião, traição, perversão. Né? Perversão é a ideia de distorcer, de curvar e, portanto, perverter propriamente. Né? E esse último termo, abominação, que a Bíblia também usa para o pecado, diz respeito a como Deus, né, se porta diante do pecado. Né? A ideia de sentir assim ojeriza, nojo propriamente, né, do pecado. Então esse é um termo que fala do caráter do pecado, mas fala também de como Deus, né, se coloca diante do pecado, com abominação. Né? Aí por fim os termos então que enfatizam os resultados do pecado. O pecado gera agitação, inquietação, ele é um mal, a própria maldade, né? Culpa e sofrimento. Todos esses são termos, as referências bíblicas estão no material que vocês vão ler, né? Eu não vou discutir aqui, mas todos esses são termos que a Bíblia usa para o pecado. Então, quando a gente vai falar sobre o pecado, a gente pode olhar e perceber que a definição bíblica para o pecado ela é bastante abrangente quando a gente olha todos esses termos. Né? Muito bem. Existe um artigo, que na verdade é um capítulo de um livro. O livro ele não tem em português, né? É um livro que, se a gente fosse traduzir, ele chama-se Caídos, né? É uma teologia do pecado. Então, é uma série de artigos, é uma coletânea de artigos, e um desses artigos é do autor John Mahoney, e é intitulado Uma Teologia do Pecado para Hoje. Posso depois deixar a bibliografia completa aí indicada para vocês, caso alguém tenha interesse de conhecer. E justamente nesse artigo, o autor ele vai discutir essa teologia do pecado para hoje, e ele destaca esses itens a respeito do pecado, né, que eu gostaria de simplesmente mencionar aqui para ficar para a nossa discussão, para a gente pensar um pouco mais a respeito do que é essa coisa que a gente está aqui discutindo, que é o pecado. Né? O pecado, então, para esse autor, ele é tanto uma falha em glorificarmos a Deus, quanto uma rebelião ativa contra os seus padrões estabelecidos. O pecado é tanto pessoal quanto social. Então, ele vai discutir isso. A gente pode lembrar o conhecimento que temos aí das Escrituras, como principalmente os profetas do Antigo Testamento ressaltaram, né? Na sua mensagem, na sua pregação, ou nas suas profecias, muitas vezes,
esse aspecto social do pecado, né, para Israel. Ele comenta também que o pecado é um ato de vontade, né, bem como um presente estado da existência humana. Isso é exatamente aquilo que vínhamos falando, né? O pecado é ato, atitude e é natureza também, né? Ele ainda acrescenta dizendo que o pecado reflete a profunda corrupção do coração humano. O pecado envolve simultaneamente comissão, omissão e imperfeição. É interessante pensar nesses aspectos, porque nós pecamos muitas vezes porque fazemos, mas pecamos muitas vezes também porque não fazemos, né? Porque deixamos de fazer, né? Então é isso que ele discute nesse item, né? O pecado inclui nossas disposições e nossos atos de desobediência. Voltando então à nossa discussão da definição de pecado, lá quando pegamos a definição de Gruden, o pecado é atitude e o pecado é ato, né? Nesse item. O pecado inclui a culpa. A culpa é um resultado, é uma consequência do pecado que a gente vai discutir mais para frente, mas certamente ela está totalmente relacionada ao pecado, né? Propriamente a gente vai discutir a questão da culpa, da transferência, né, ou da imputação de culpa para a humanidade, a culpa oriunda do pecado original, né? Esse é um grande subtema da disciplina da hamartiologia, mas o pecado certamente inclui culpa. O pecado é uma afronta pessoal ao Deus da Bíblia e ao seu caráter reto. O pecado é um elemento intruso na criação de Deus, e nesse item esse autor ele vai destacar aquela ideia de Agostinho, do teólogo Agostinho, que trabalha o pecado, ou o mal, melhor dizendo, né, como a ausência do bem, né? Essa é uma forma que alguns teólogos, alguns pensadores vão usar para trabalhar o problema do mal, que é algo que nós vamos falar em seguida, né? Mas quando ele comenta aqui que o pecado é um elemento intruso na criação de Deus, é porque obviamente ele não está relacionando o Deus criador com a criação do pecado, né? Mas o pecado ele foi um penetra, vamos dizer assim, né? Na criação. O pecado é ainda também uma falha em refletir o Criador ao mundo. O pecado convida a ira de Deus, ou seja, o pecado ele resulta, né, na ira de Deus. E importantíssimo nós lembrarmos também, muitas vezes isso, dada a nossa circunstância atual e a nossa natureza atual pecaminosa, nós esquecemos disso, que o pecado ele teve um início e ele terá um fim, né? O pecado ele entrou na história humana, mas houve história humana antes do pecado e haverá história humana também após o pecado, quando ele finalmente será derrotado. Essa é a esperança para nós, né? Porque se nós pensássemos na possibilidade, né, ou na ideia de que o homem sempre teve essa natureza pecaminosa desde a sua criação, primeiro nós teríamos um problema aí, sério para resolver na nossa teologia, né? E também não teríamos muita perspectiva, muita esperança, né? Mas graças a Deus que Deus criou o homem bom, né? Criou o homem sem pecado. E em algum momento o pecado entrou na história humana, mas da mesma forma que ele entrou na história humana, ele também sairá da história humana, né? Por ação desse Deus criador e desse Deus redentor. Muito bem. Algumas então afirmações aqui a respeito do pecado para nós pensarmos a respeito. Uma discussão, como eu já disse no início da aula, muito comum de ser encontrada nas teologias sistemáticas é essa tentativa de reduzir o pecado a um pecado, ou a um princípio essencial, né? Então a discussão normalmente gira em torno de qual seria a natureza, ou qual é a natureza essencial do pecado. Normalmente são poucas as alternativas aqui, né? Dá mais ou menos para a gente resumir em 3 possibilidades aqui. Então, alguns vão trabalhar a ideia de que a natureza essencial do pecado é a sensualidade, ou seja, de que todo pecado, em última análise, pode ser reduzido, né? Pode ser, de alguma forma, traduzido em algum tipo de sensualidade. Quando a gente fala sensualidade aqui, em relação ao pecado, a gente está falando do pecado como a tendência da natureza física a dominar e controlar a natureza espiritual. Essa é uma possibilidade.
A outra possibilidade que se levanta quando se discute a natureza essencial do pecado é que todo pecado é egoísmo, em última análise, né? Portanto, quando a gente fala do egoísmo, a gente está falando assim que a gente está querendo dizer, melhor dizendo, que a escolha de si mesmo como fim último constitui o pecado em si, ou a antítese do amor supremo a Deus, como está escrito nessa frase, né? Então, a primeira hipótese seria a sensualidade, a natureza física dominando sobre ou controlando a natureza espiritual, o egoísmo, né, o colocar-se a si mesmo acima de todas as coisas e acima do próprio amor de Deus e do próprio Deus. Ou a terceira resposta possível, né, seria a gente pensar na natureza essencial do pecado como a idolatria, né? A essência, então, do pecado nesse caso seria a ideia de colocar algo no lugar de Deus, né? E alguns autores vão optar pelo egoísmo, como é, por exemplo, o caso do Thyssen. O Millard Erickson já conclui que a idolatria é realmente a melhor expressão da natureza essencial do pecado, porque, de alguma forma, colocar algo no lugar de Deus, nós podemos reduzir a própria sensualidade a isso, né? Colocar a nossa vontade, né? Nossas paixões no lugar de Deus, é uma forma de idolatria. E o egoísmo, colocarmos a nós mesmos, né, no lugar de Deus, também é idolatria. E ainda para refutar, vamos dizer assim, a ideia de que a sensualidade possa ser uma natureza essencial do pecado, simplesmente a nossa própria definição já nos ajuda a refutar isso, porque se nós pensarmos que a própria atitude ou pensamento pode ser pecaminoso, como a Bíblia claramente nos ensina, né? Então, nem todo pecado é físico propriamente nesse sentido, né? Nem todo pecado pode se traduzir em sensualidade. Para refutar a ideia de que o egoísmo é o princípio essencial do pecado, nós podemos pensar naqueles que fazem atitudes, ou que têm, melhor dizendo, né, atitudes altruístas em favor de uma causa indigna, por exemplo. Isso continua sendo pecado e não cai, né, na categoria de egoísmo, né? Então, de fato, parece que a melhor resposta para essa pergunta, qual é a natureza essencial do pecado, seja de fato a idolatria, ou seja, toda vez que a gente coloca algo no lugar de Deus, seja as nossas paixões, seja nós mesmos, seja outra pessoa ou outra coisa no lugar de Deus, nós estamos pecando. Então, nós poderíamos então pensar que é possível reduzir todos os pecados à idolatria. Talvez isso explique por que a Bíblia e Deus, na verdade, né, através da sua palavra, combate tão fortemente, né, a idolatria em Israel, ao longo da história de Israel, e essa ideia, de alguma forma, se extrapola também para o Novo Testamento, para a igreja, né? Porque provavelmente a gente deve estar falando aí da essência básica do pecado, né? A idolatria como o princípio básico do pecado. Bom, nesse ponto da aula já falamos bastante sobre a natureza do pecado, que é o pecado, os termos que biblicamente definem o pecado. Discutimos também aí qual seria ou qual é o princípio fundamental do pecado ou a natureza essencial do pecado. Chegamos num assunto que sempre gera muitas perguntas, muitas discussões, que é a origem do pecado. Então, algumas perguntas que normalmente quando nós pensamos no pecado ou pensamos na criação de Deus, ou não, como tudo começou, no que diz respeito não só à criação, mas também ao pecado, perguntas como surgiu o primeiro pecado, né? Como um ser santo pode cair ou pecar, né? Como pode um Deus justo permitir que o homem fosse tentado, né? São perguntas, essas são algumas perguntas que as teologias sistemáticas se propõem a responder, né? E, na verdade, por trás de todas essas perguntas está um grande tema filosófico, teológico, um tema que é chamado o problema do mal. Esse assunto, o problema do mal, ele pode ser exposto aí nessa citação que está abaixo, do filósofo escocês David Hume.
ele diz assim, para expressar do que se trata o problema do mal, falando a respeito de Deus, né? Está ele disposto a impedir o mal, mas é incapaz, então ele é impotente. Ele é capaz, mas não está disposto, então ele é malévolo. Ele é capaz e está disposto, então por que o mal existe? Né? Então vejam que aqui o que está em jogo é o caráter de Deus e a existência do mal. Como é que a gente consegue conciliar esse aparente paradoxo? Né? E o Millard Erickson é quem coloca o problema do mal como um problema religioso e teológico. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o problema do mal é um problema teórico, um problema que a gente pensa a respeito dele, que a gente encontra esse aparente paradoxo de um Deus todo-poderoso e todo-bondoso com a existência do mal, e um problema prático porque todos nós, no nosso dia a dia, lidamos com o mal de alguma forma, né? Ou de alguma forma, melhor dizendo. Então, por isso ele chama de um problema religioso e um problema teológico, né? Então, falando ainda então do problema do mal, é muito comum encontrar uma discussão, né, quando se trata desse tema, dos tipos de males, e uma divisão entre o mal natural e o mal moral, propriamente, né? Por exemplo, Maimônides, né, no judaísmo, no seu Guia dos Perplexos, faz uma discussão como essa também. Ele divide os males, né, em males naturais, os males que o homem faz para si mesmo e os males que o homem faz para os outros homens, né? Aquilo que ele chama de mal moral. E a conclusão que ele chega, inclusive, também no seu Guia dos Perplexos, é muito parecida com a de Agostinho, de categorizar ou de classificar o mal como uma ausência, uma espécie de ausência do bem. Como a gente está falando de um conflito entre a grandeza plena de Deus, a bondade plena de Deus e a existência do mal, a gente pode classificar as tentativas de solucionar o problema do mal, que são na teologia conhecidas como teodiceias, ou espécies de tentativas de justificar aí a Deus, vamos dizer assim, né? Se é que é possível a gente falar dessa forma, mas essas tentativas de solução do problema, muitas vezes, elas vão amplificar um desses aspectos em detrimento dos outros dois. Então, por exemplo, quando a gente fala de soluções que alteram a grandeza de Deus, são soluções que vão, na prática, diminuir a Deus. Não vão entender um Deus infinito, como a Bíblia diz que Deus é, né? Um Deus eterno e único em sua grandeza. Então, o dualismo, por exemplo, né, a coexistência de dois princípios, um princípio mau e um princípio bom, essa coexistência eterna desses dois princípios é uma resposta para esse problema do mal. Não é uma resposta bíblica, obviamente, mas é uma resposta que altera a grandeza de Deus. Os teístas finitistas, como, por exemplo, a teologia relacional, do processo, né? Ela vai trabalhar a ideia de que Deus se diminui de alguma forma com a criação. E é dessa forma que eles vão tentar solucionar o problema do mal, diminuindo a grandeza de Deus. Então, outro tipo de solução vai alterar o conceito de bondade de Deus, né? Ou seja, vão trabalhar a ideia de que, na verdade, tudo que Deus faz é bom, mesmo que aos nossos olhos seja mal. Então, isso acaba dificultando a gente ter um conceito de bondade propriamente, né? Porque para fechar o seu sistema teológico rígido e determinista, é necessário, então, vou usar uma palavra talvez um pouco mais dura, mas distorcer talvez a ideia de bondade, né? Distorcer a ideia de bondade. Outro tipo de solução vai alterar o conceito do mal a ponto até de negar o mal. A ciência cristã, por exemplo, nega o mal, diz que o mal é uma ilusão, uma espécie de ilusão, assim como o hinduísmo, né?
Os filósofos hindus vão trabalhar a ideia do mal como ilusão, como algo que não é real, né? Negando a existência do mal. Mas o fato é que os dados bíblicos apontam para essas três verdades, né? Apontam para um Deus infinito, portanto plenamente grande, apontam para um Deus todo bondoso, né? Onibenevolente, portanto, e apontam claramente para a existência do mal. Então, na verdade, esse é um problema que parece assim insolúvel, na verdade, mais um daqueles paradoxos, né? Paradoxos, daqueles conflitos que nós temos de conceitos teológicos, mas que nós não podemos negar nenhum desses três, porque o mal existe de fato, nós sabemos pela Escritura, sabemos pela prática também, né? Pelo nosso convívio com ele diariamente, pela experiência. E a bondade e a grandeza de Deus são afirmadas claramente, né, na Escritura. Então nós não podemos simplesmente, para tentar resolver o nosso problema do mal, que é um problema nosso, na verdade, de entendimento, abrir mão de algum desses três aspectos, porque os três são plenamente verdadeiros. Bom, para lidar então com o problema, nós podemos pensar nos seguintes itens aí, né? Então, o mal, por exemplo, a gente pode pensar ele como um efeito secundário necessário da criação da humanidade. Então, no momento em que Deus, por sua soberana vontade perfeita, boa e agradável, né, escolhe criar seres com vontade, com liberdade, o mal acaba se tornando uma opção dentro, né, dessas opções que esse ser livre, e aqui a gente pode falar tanto de anjos, seres angelicais, espirituais, como do próprio homem, né? Propriamente estamos falando da humanidade, mas poderíamos extrapolar isso também para outros seres da criação de Deus. Então o mal acaba sendo um efeito colateral dessa opção divina de criar um ser com liberdade de escolha, de vontade, né? Outra coisa que a gente pode pensar é o que é o bem e o mal, né? De qual perspectiva nós definimos o bem e o mal. Obviamente que é mais saudável para nós, pensarmos, né, na nossa cosmovisão, ajustarmos a nossa visão de mundo à visão de mundo da Escritura. E o bem e o mal, então, devem ser entendidos da perspectiva de Deus e não da própria perspectiva, né? Isso já muda muito a nossa forma de entender e a nossa forma até de conseguir conviver com esse grande paradoxo, né? Outro aspecto que também podemos trabalhar aqui relacionado ao problema do mal é a questão do mal geral, do mal específico e a relação deste mal geral / específico com o pecado geral específico, ou seja, todo mal geral, né, está relacionado ao pecado em geral. Isso é bastante claro a gente fazer essa relação, né? Agora, nem todo mal específico está propriamente relacionado a um pecado específico, né? Essa é algo para nós pensarmos também. E o Millard Erickson coloca ainda Deus como, eu coloquei as aspas aí, como vítima do mal, né? O que ele está dizendo assim é que o Deus bom e todo-poderoso e todo bondoso, que permitiu a entrada do mal no mundo, ele mesmo, de alguma forma, entre aspas aqui, se submeteu ao mal, né? Na encarnação de Cristo, morrendo por nós, para que nós fôssemos livres desse mal. Então, esse é um aspecto assim da bondade de Deus que ultrapassa também o nosso entendimento, né? E que quando nós olhamos para esse grande conflito aí do problema do mal, e nós vemos um Deus que, na pessoa do seu Filho, encara a consequência do pecado, que é a morte, né? Mas vence a morte para que nós pudéssemos vencer a morte e, por fim, o mal, nele, por graça dele, nós podemos, então, começar a pensar no problema de uma outra forma, né?
E a vida futura, obviamente, a gente está falando aqui daquele aspecto que já falamos em outro momento durante essa aula, que é a ideia de que o mal teve um início, mas o mal também vai ter um fim, né? E que Deus, vamos usar aqui a expressão, permitiu, né, a entrada do mal no mundo, mas ao mesmo tempo ele estabeleceu um plano, um projeto que ele desenrolou ao longo de toda a história humana e que vai culminar numa vida futura sem o mal. Alguns autores, como Norman Geisler, vai trabalhar essa questão do problema do mal, discutindo a ideia de mundos hipotéticos, né? O melhor mundo que pudesse ser criado. E ele tenta ali, né, de alguma forma, justificar a ideia de que a vida após, né, esse período que nós convivemos com o mal, a vida liberta do mal, ela é melhor do que se ele não tivesse existido. Mais ou menos é essa a ideia que dá para a gente entender de toda essa discussão que ele faz na sua teologia sistemática, quando ele fala da derrota do pecado, né? Mas ele trabalha um pouco do porquê Deus teria permitido a entrada do mal no mundo, né? Para que ele sanasse esse mal e assim chegasse no melhor mundo possível, né? Que é um mundo que passou pelo problema do mal, né? Mas que venceu o problema do mal, né? A origem desse problema, então, do problema do mal, diz respeito à origem do pecado. A gente, claro, aqui está falando, a gente falou um pouco da discussão teórica, teológica e até filosófica dessa questão, mas se nós pensarmos então aqui nos dados bíblicos que nós temos que lembrar que o pecado, como eu disse, ele teve início. Deus criou todas as coisas e a Bíblia é muito clara quando Deus olha para a criação ao longo do processo criativo, ele fala que é bom e por fim que é muito bom, né? Algumas vezes ele fala que é bom e por fim ele declara que ele viu que era muito bom. Então Deus não criou todas as coisas, o universo, as coisas visíveis e invisíveis com o mal, né? Mas em algum momento o mal surgiu na criação. Então falamos sobre o problema do mal, né? Mas vamos pensar então aqui propriamente sobre a origem do pecado, né? na história, né? Na linha do tempo, vamos colocar assim. Obviamente que isso remonta a um tempo que nós não sabemos quando isso aconteceu, mas, aliás, quando pensamos na origem do pecado, a gente vai ter aí uma zona cinzenta, uma interseção entre áreas da teologia sistemática, que é a hamartiologia, que estudamos agora, e a angelologia. A angelologia é a doutrina que estuda os seres espirituais, os anjos, os demônios, né? Nem toda a teologia sistemática trabalha essa área separadamente, muitas vezes esses seres são estudados dentro da teontologia, ou da teologia propriamente dita, né? Mas quando pensamos na origem do pecado, se lemos textos, né, como que estão aí citados, né, que dizem respeito à origem dos anjos caídos, dos demônios e do pecado propriamente, nós vamos ter ali relatos que falam a respeito dos anjos que não guardaram o seu estado original, ou ainda de anjos que pecaram, né? Nos textos que estão aí mencionados da segunda epístola de Pedro e de Judas. Nós também temos diversos relatos a respeito de um maioral desses anjos, né? Muito utilizado o texto de Isaías e Ezequiel, se referindo com uma referência à queda do diabo, né? Apesar de, obviamente, o texto, de forma mais literal, está se tratando de questões históricas, mas se nós pensarmos numa dupla referência aqui, poderíamos, né, de alguma forma, associar também esses relatos à queda do diabo, além dos textos do Evangelho, né, que trabalham a ideia do diabo como homicida desde o princípio, ou Jesus quando menciona que ele viu, né, o diabo cair propriamente, né, vamos parafrasear assim, né? Então fica claro que a origem do pecado, o pecado não iniciou no ser humano propriamente, né? O pecado ele entrou na história humana, mas ele já havia iniciado
num período anterior, né? Quando nós olhamos, então, pensando aqui na segunda interseção entre a hamartiologia e a antropologia bíblica, ou seja, a doutrina do pecado e a doutrina do ser humano, conforme a Escritura, quando nós lemos o relato de Gênesis, né? Nós vemos ali a presença da serpente, a presença do diabo, de Satanás, tentando o ser humano, né? E ali ocorre, então, a queda propriamente e o pecado, então, e a hamartiologia e a antropologia passam a se entrelaçar, vamos dizer assim, né? Enquanto áreas da teologia sistemática, né? Então, ainda falando sobre a origem do pecado, comparando essas duas origens, a origem do pecado nos seres angelicais e a origem do pecado na história humana, alguns vão apontar como uma hipótese que a distinção, né, entre essas duas origens é que o homem ele foi tentado já pela serpente, pelo diabo propriamente, e talvez esse fato, né, como hipótese, alguns teólogos vão alegar que esse seja o fato distintivo que proporciona ao homem a possibilidade, ou proporcionou ao homem a possibilidade ainda de redenção, né? Enquanto que os demônios, como isso foi algo que surgiu sem uma tentação externa, né? Ficariam então sem a possibilidade de redenção, como a Escritura nos apresenta, né, propriamente. Mas isso obviamente é apenas uma hipótese, não dá para a gente fechar a questão, até porque essa não é uma questão também essencial, né? É uma questão bastante periférica aí do assunto, mas é isso aí. Então, meus irmãos, sobre a origem do pecado, a gente falou aqui a respeito, de forma muito rápida, né? Sobre a origem do pecado nos seres angelicais. A gente entende que, propriamente, esses seres também em algum momento tiveram esse momento de escolha, né? E eles caíram. Os textos que nós rapidamente mencionamos aqui estão aí. Eu, inclusive, encorajo os irmãos a lerem esses textos e tirarem as suas próprias conclusões aí a respeito do assunto. E falamos também aqui sobre a entrada, né? O momento em que a hamartiologia e a antropologia se entrelaçam com matéria, como áreas da teologia sistemática, né? Quando a gente trata da origem do pecado na história humana, quando o homem já tentado, né, pela serpente acaba caindo e o pecado passa a fazer parte então da história humana, com todas as consequências e os desdobramentos que a gente sofre até hoje, mas que graças a Deus em algum momento a gente espera nele que nós seremos redimidos por completo desses efeitos do pecado, né? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Falamos rapidamente sobre uma definição do pecado, falamos sobre a natureza do pecado, algumas terminologias bíblicas para o pecado, falamos também a respeito da natureza essencial do pecado, passamos a tratar então do problema do mal e falamos rapidamente aí sobre a origem do pecado. Na próxima aula nós vamos seguir aqui os subtemas da hamartiologia. Depois de tratarmos aqui origem e natureza do pecado, na próxima aula vamos tratar a fonte do pecado. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula. Fiquem na paz.